Tu és bem-vindo, Senhor, neste lugar. Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus.
sentindo qualquer tipo de dor, se você puder, coloque sua mão na altura dessa dor. Se não puder, coloque a mão sobre o seu coração. Nós vamos orar agora. Você que está nos acompanhando pela rede social, receba essa palavra também. Nosso Deus, nós te adoramos, Deus. Te engrandecemos, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. O Senhor é Jeová, o nosso pastor. O Senhor é Jeová Rapá, o Deus que cura. O Senhor é Jeová Shalom, o Deus da nossa paz. O Senhor é Jeová Nissi, o Deus da nossa justiça. Meu Pai, em nome de Jesus, cada pessoa que estiver ouvindo a minha voz agora e estiver precisando de uma cura, eu te dou uma ordem: vai embora em nome de Jesus. Receba a sua cura agora. Enfermidade, eu te dou uma ordem: vai embora em nome de Jesus. Vai visitando agora, meu Pai, cada coração, cada mente. Meu Deus, visita o íntimo dessa pessoa agora, que talvez não está sofrendo nenhuma dor externa, nenhuma enfermidade externa, mas o seu interior está doente, o seu íntimo está doente, o seu emocional está doente. Espírito Santo, entra agora em cada coração, entra agora na vida sentimental, na vida emocional, e traz a cura agora, traz a libertação agora, em nome de Jesus. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos: fala conosco e fale através de nós, em nome de Jesus. Amém. Por favor, abra a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso 9 em diante. Fica bem ligado no texto, porque Deus vai falar mais através do texto desta noite. Acharam? 1 Samuel, capítulo 1, verso 9 em diante. Diz assim: Então Ana se levantou, e depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Guarda esta palavra. A sua alma estava muito amargurada. Versículo 11: E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas à tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, sobre a sua cabeça não passará navalha. Sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua dor, porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se movia sua voz, não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem
vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado toda a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua filha como filha de Belial, ou seja, filha do diabo. Porque até a multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que pediste. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi no caminho, comeu, e o seu semblante, caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Eita glória! E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e vieram à sua casa a Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: tenho pedido ao Senhor. Pode sentar no seu lugar. Nós, sempre quando ouvimos falar sobre a história de Ana, nós nos lembramos de uma pessoa cheia de sofrimento, uma pessoa cheia de amargura, uma pessoa cheia de dores. A Bíblia relata que Ana, ela não podia ter filhos. E ela não podia ter filhos não foi porque ela nasceu assim. A Bíblia diz que o próprio Deus cerrou a sua amada, ou seja, fechou a sua amada, a impedindo de ter filhos. E a Bíblia diz que a sua adversária, chamada Penina, que já tinha dado outros filhos ao seu marido, a perseguir, humilhar, xingar excessivamente. Então Ana, ela começa a chorar, ela se tranca no quarto. Ana para de comer. Ana começa um sofrimento terrível. Só que Ana, ela tomou 4 atitudes para que aquele sofrimento fosse embora. Ela tomou 4 atitudes para que Deus a fortalecesse, para que ela pudesse enfrentar todas as batalhas de sua vida. Ana entendeu que enquanto ela chorava, nada mudava em sua vida. Ana entendeu que enquanto ela ia para o quarto e se trancava, nada mudava em sua vida. Enquanto ela fez greve de fome, nada mudava em sua vida. Mas eu imagino que o Espírito Santo, ele dá direção para Ana, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos direciona. E quando nós buscamos e nos colocamos de coração aberto para ouvir a voz de Deus através do Espírito Santo, ele nos direciona. E Ana, então, no dia do sacrifício, ela sobe com seu esposo Eucana e vai apresentar os seus sacrifícios a Deus. E ela aproveita aquele momento. Enquanto o esposo está oferecendo o sacrifício, a Bíblia diz que ela vai diante de Deus. A primeira coisa que Ana faz para espantar o sofrimento, a fraqueza de sua vida, é recorrer a Deus. Ela via que não adiantava chorar, ela via que não adiantava fazer greve de fome, ela via que não adiantava se trancar. E o que ela
é ficar colocando no Facebook, se sentindo mal, se sentindo sozinho. Deu uma paradinha com isso, né? Vai colocando a sua dor para todo mundo que nem a conhece ficar vendo. Querido, deixa eu te falar uma coisa: estudo da vida de ninguém. Pelo contrário, só demonstra a sua fraqueza, a sua falta de fé em Deus. Só demonstra que você não crê no Deus que cura em Jeová. Então, quando Ana, ela se derrama diante do altar ao Senhor, nós vemos algo muito forte aqui. A Bíblia diz que quando ela se levanta, ela não estava mais triste. Bom, peraí. Quando ela chega na igreja, ela se prostra diante do Senhor. Ela não consegue nem soar a sua voz. Ela começa a orar em espírito, só mexendo os seus lábios. E ela ali entrega toda a sua dor a Deus. Ali ela entrega toda a sua tristeza, toda a sua amargura. E o profeta Eli, pastor de Ana, quando ele vai exortá-la, o que ela fala? Não, meu Senhor, eu sou uma mulher atribulada, uma mulher triste. Vamos traduzir para os dias de hoje. Esse sofrimento meu parece que não passa. Essa dor parece que não passa. Eu estou sofrendo demais, profeta. Lá em casa eu tenho uma adversária que me persegue, porque eu não posso dar a luz. Quando meu marido chega perto de mim, eu fico triste, porque eu não posso dar a ele um filho. Eu não sei mais o que fazer. Eu então estou aqui, derramando toda a minha tristeza, toda a minha amargura, toda a minha dor, todo o meu choro. A Bíblia diz que ela chorava abundantemente, ou seja, muito mesmo. Mas depois que o profeta, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, libera a palavra, a Bíblia diz que ela se levantou e o seu semblante já não era mais triste. Ou seja, dentro de casa nada mudava, na rua nada mudava, mas quando ela se inclinou ao Senhor diante do altar, a história mudou. A Bíblia não fala quanto tempo ela passou orando, mas eu imagino que não tenha sido demorado, porque logo o sacerdote, ele reparou que Ana estava ali e foi diante dela. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Quando nós recorremos a Deus, querido, Deus é aquele que ouve a nossa oração e muda a nossa história. Esse mesmo Deus, através do Espírito Santo, o homem que escreve, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Sabe o que ele está dizendo? Que o sofrimento, ele tem data para começar e data para terminar. Isso não depende de Deus, não depende de mim, depende de você, depende da sua fé, depende para quem você tem contado o seu sofrimento, para quem você tem derramado a sua dor. A partir de hoje, para com esse negócio de chorar e se trancar no quarto, para de comer, para com esse negócio de ficar espalhando a sua dor e o seu sofrimento para todo mundo. A partir de agora, quando você sentir algo, prostre-se diante do Senhor, venha diante do Senhor, se derrame diante dele, e ele dará se for para chorar, que seja na presença de Deus. Segunda coisa que Ana fez para sair do sofrimento, ela toma posse da palavra profética sobre a sua vida. Eu acho interessante que no versículo 17, quando ela começa a mover os seus lábios,
o profeta ele vai interromper a sua oração. E ele já chega bravo. Nem pergunta o que estava acontecendo. E ele já chega exortando: ô bêbada, igreja não é lugar de bêbado não. Vai curar sua bebedeira para lá. Para com o vinho, para com a bebida. Aqui não é lugar para isso. Mas a Bíblia diz que ela foi mansa. Sabe por que ela foi mansa? Porque a maior característica de uma ovelha é ser mansa. Jesus nos chama de quê, igreja? Eu tenho dito, vamos imaginar que essa história fosse agora, com as ovelhas desta geração, com os pastores desta geração. Imagina se tem alguém orando e está mexendo os dados, e o pastor talvez até mesmo sem um pouco de discernimento, ele vem e parte para cima dessa pessoa, chama a atenção dessa pessoa, xinga essa pessoa de bêbada, manda ela embora, curar a bebedeira e parar de beber. Se fosse hoje, só ia dar a ovelha dando pinote, porque infelizmente hoje está cheio de bode mascarado de ovelha, que não tem mansidão. Se fosse hoje, eu imagino a resposta. Que é isso, pastor? O senhor era para estar orando aqui comigo, perguntando o que estava acontecendo comigo. O senhor não sabe como é que eu estou vivendo na minha casa? O senhor não sabe a dor e a luta que eu tenho passado na minha casa? É problema atrás de problema, perseguição atrás de perseguição. Eu não consigo dar a luz ao meu filho, tenho vergonha de meu marido, tenho um adversário que me perturba todo dia, e o senhor agora me chamando de bêbada. Não vou ficar nessa igreja não. Não sai dessa igreja. Essa igreja não dá para mim. O problema é que as pessoas, se ela só sair, estava bem, mas ela ainda inflama as outras pessoas. É hora que o trigo vira joio, ou que o joio que estava fingindo de trigo se mostra que é joio. Você já ouviu falar da diferença do joio e do trigo? A maior diferença que existe é que o trigo ele se inclina e o joio ele continua duro, ele não se inclina, ele não é manso, é irreversível, não abaixa a cabeça. E assim que o joio é, não abaixa a cabeça para ninguém, não se inclina, não tem característica de ovelha. E o bode é a mesma coisa. Chega perto de um bode e dá uma passada assim para você ver. Ele parte dando chifrada para todo lado. Mas a ovelha é mansa. A ovelha tem mansidão ao falar. A ovelha tem mansidão ao receber uma exortação, uma correção. Eu sempre na minha vida gostei de correção. Eu sempre na minha vida gostei porque quando eu era corrigido, é porque tinha alguém que me amava e queria ver o meu crescimento. Será que se fosse hoje, essa Ana aqui teria um filho? Eu te digo que não. Eu te digo que se ela não tivesse sido mansa nessa situação aqui, o nome dela nem na Bíblia está escrito.
mas ela respondeu com amor. Ela poderia ter dado essas respostas que eu falei para vocês. Afinal, ela estava sofrendo de verdade. E existem pessoas que acham que o seu sofrimento lhe dá direito de maltratar as pessoas. Existem pessoas que acham que o seu sofrimento lhe dá direito de desfazer das pessoas. Existem pessoas que acham que o seu sofrimento lhe dá direito de responder a pessoa de uma forma áspera, pejorativa, só porque ela está sofrendo. Eu digo que não te dá direito. O sofrimento é seu e ninguém tem nada com isso. Se você não suporta o seu sofrimento, vai aos pés do Senhor. Se você não tem estado satisfeito com a sua colheita, começa a mudar a natureza da sua semente, porque toda colheita tem a mesma natureza da semente. Se você não tem estado satisfeito com aquilo que você tem vivido, comece a mudar de atitude a partir de agora, porque daqui para frente você vai começar a viver aquilo que você tem plantado. E se você percebeu que quer colher coisas boas, comece a plantar coisas boas. Quer colher amor, plante amor. Quer colher saúde, plante saúde. Quer colher amizade, plante amizade. Não adianta você responsabilizar ninguém pela vida que você está passando. Decisões decidem destinos. O que você está vivendo hoje é você que plantou essa semente para colher. Não adianta botar culpa em ninguém. Ana poderia ter falado: esse profeta é muito insensível, ele não sabe da minha dor, esse profeta não sabe de nada. E aí de repente sai da igreja, alguém liga: fulano, vocês falam da igreja? Não, o pastor é muito grosso, o pastor é muito sem educação, o pastor chama a atenção da gente, até a gente orando ele chama a atenção. Ele nem me perguntou o que estava acontecendo comigo, já veio me dando bronca. Assim são as ovelhas do dia de hoje. É bom que eu guardo olhar no olho assim de cada um. Alguns vão ficando vermelhos, outros vão fechando a cara, outros abaixam a cabeça, outros fingem que não é comigo, mas é com você sim. É com você sim, é comigo também. É para todos nós. Se você quer morar no céu, você precisa ter a mansidão do cordeiro. Deixa eu dizer algo para você. A atitude de Ana, nesse momento, definiu toda a história dela dali para frente. Parou para pensar? Olha o final da conversa. Eu estou aqui com amargura de alma, meu Senhor. Ainda chama ele de autoridade, reconhece a autoridade deles. Por favor, não tome a tua filha como filha do diabo, mas que os teus olhos achem graça em mim. Olha o que mudou a história dela. E a Bíblia diz que o pastor de Ana, Samuel, Eli, aliás, ele fala para ela: vai em paz. Ela chegou em paz, igreja? Ela chegou em paz, igreja? Não. Mas ele liberou a palavra profética: vai em paz. E que o seu pedido, o Senhor dos Exércitos atenda conforme você pediu. Ou seja, através da mansidão de Ana, ela recebeu duas palavras proféticas. Ou seja, vai em paz. Esses são
atitude de Ana. Ela tomou posse do milagre antes mesmo do milagre acontecer. Eita glória! Ana fez um voto ao Senhor, dizendo: se o Senhor me der um filho varão, eu o darei ao Senhor por todos os dias de sua vida. Se o Senhor se lembrar de mim e me der um filho homem. Ela foi decisiva. Quando você for pedir algo para Deus, seja decisivo. Ah, Deus, eu queria um apartamento. Tá, e aí? Quantos quartos você quer? Você quer suíte? Quer uma sala grande? Um apartamento grande? Qual bairro você quer? Não é porque Deus, Ele não pensa e Ele não sabe o que você precisa. Mas Jesus nos ensinou a falar o que nós precisamos. Quando o cego grita, Jesus para, manda buscar o cego. E ele diz para o cego: o que você quer? Dá até vontade de falar assim: não, queria só ouvir sua voz, meu. Estava passando aí, eu fiquei sabendo. Só nada que eu queria, não. É claro que o cego quer ver. Não é assim? Não, não é assim. Porque quando Pedro e João chegaram na porta da igreja, na hora da oração, na hora nona, aquele mendigo pediu para eles dinheiro, mas ele não precisava do dinheiro, ele precisava ser curado. Então você precisa definir o que você quer. E aquele cego, então, ele define: eu quero voltar a ver. Eu quero voltar a ver. E Jesus disse: então veja. Bom, certa vez estava passando o leproso chega diante de Jesus e disse: mestre, se o Senhor quiser, eu posso ser puro. E Jesus disse: eu quero, seja puro. E ele foi curado de toda a lepra. Então defina o que você quer. Ana ora, faz um voto e diz: se o Senhor me der um filho, homem. Ana, ela toma posse dessa palavra profética. No versículo 18, a Bíblia diz então que ela se levantou, comeu, ficou livre daquela tristeza. O seu semblante já não era mais triste. Por quê? Porque ela tomou posse daquela palavra. Pastor, não estou entendendo, vou te explicar fácil. Isso já deve ter acontecido com você. Chega na igreja triste, chega na igreja atribulado, derrotado, vem buscando algo, o pastor libera a palavra, mas sai da igreja reclamando. Chega na igreja com a cara fechada, sai da igreja com a cara fechada. A culpa é do pastor? Não. A culpa é da igreja? Não. A culpa é de Deus? Muito menos. A culpa é sua, que não absorveu nada que Deus falou para você, que o Espírito Santo liberou para a sua vida, para que você receba aquela palavra e saia livre. Por que um sai livre e o outro não sai? Por que na igreja um sai vencedor e o outro sai derrotado? O problema está na igreja? Não. O problema está em quem absorve, está em quem recebe. E não são todos que recebem. Alguns por falta de fé, outros pela sua ideologia humana, outros pelo seu conhecimento humano, e aí vai. Mas o fato é que quem crê vai ver a glória de Deus. Então o que pode mudar a nossa vida é a nossa fé. Ana, ela não teve dúvida nenhuma. Escute, igreja, deixa eu explicar algo para você. Ana vivia uma história que ninguém podia resolver. Não tinha cura para o seu problema. Ela era estéril. Não tinha cura. Não tinha medicina.
computadores, pesquisadores, cientistas. Não tinha nada que podia mudar a história de Ana. Ela poderia ter feito várias coisas, mas ela sabia que não adiantava. Lembra da mulher do fluxo de sangue? A Bíblia diz que ela gastou todo o seu dinheiro, desperdiçando tudo nas mãos dos médicos e de nada adiantava. Antes piorava mais ainda. Só que quando Jesus passou na cidade, ela falou: agora é a hora. Eu vou onde ele estiver. Ele não precisa nem me ver. Se eu só tocar na orla das suas vestes, eu serei curado. Fé. Ela foi, se esforçou, se humilhou, passou engateando diante da multidão, encontrou as vestes de Jesus, tocou e extraiu de Jesus o poder. E ele diz: alguém me tocou, e Pedro disse: não, todo mundo está te tocando. O senhor pergunta: quem é que está te tocando? Ele diz: alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude, ou seja, de mim saiu poder. A fé daquela mulher era tamanha que ela arrancou diante de Jesus, ela extraiu de dentro de Jesus aquilo que ela buscava. E Ana, a mesma coisa. O profeta liberou: vai em paz, e que o Deus de Israel te conceda aquilo que você está pedindo. Ela levantou. Lembra que ela não estava comendo? Lembra? Pode estudar aqui. Ela não estava comendo. O que a Bíblia diz? Ela se levantou, comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Por quê? Porque ela tomou posse da palavra profética. A palavra profética, querido, ela é lançada. Só depende de você. Não adianta, irmão. Para a palavra profética não tem argumento. Ah, mas eu sei, comigo é diferente. Ou você crê ou você não crê. Eu me lembro que quando eu comecei o ministério, e às vezes eu precisava de coisas difíceis, cura, milagre financeiro, mas o mais forte que aconteceu na minha vida até hoje foi que quando eu comecei numa igreja pequenininha, cadê Yara? Acho que aqui da igreja só ela que viu no começo. Cristiano também, lá na primeira lá. Uma igreja pequenininha, os bancos de madeira, aquele banco todo torto, assim, empenado. Tinha 3 ou 4 bancos, não cabia muita gente. Tinha 2 portas, antigamente era um boteco. Tinha um abençoado, tinha um marceneiro, que quando eu começava a pregar, ele começava a bater martelo, e a parede, sabe aquela casa que a parede não vai até o teto, ou seja, o mesmo teto que era o meu era o dele, e ela e eu pregando. Aí eu dava uns glória para ver se ele atendia, se ele entendia, mas não entendia. Outra hora ele dava a serra, e eu, glória. Aí eu falei: Deus, eu não posso ficar aqui. Eu preciso de um lugar melhor. Só que aí, sabe o que acontece? Eu ficava assim: mas quem é que vai poder ajudar para pagar o aluguel? Como é que vai ser esse negócio? Sabe aquele detalhe de você pedir um milagre, mas você fica calculando a probabilidade do milagre acontecer? Querido, milagre não tem isso. Milagre não tem cálculo, milagre não tem explicação. Ou você crê que Deus vai fazer o milagre, ou você crê que você vai ter que encarar aquilo ali, independente de qualquer coisa. Deixa eu resumir para você. Um pastorzinho que era bravo,
Nenhuma. Zero. Mas eu aprendi que com Deus não se calcula. Ou eu creio, ou eu não creio. Passou o tempo, eu pedi a Deus uma sede própria. Deus me deu uma sede própria. Probabilidade de manter uma sede própria? Nenhuma. Probabilidade de comprar um lote de construir? Nenhuma. Passou o tempo, eu já achei que a igreja estava pequena, achei que a igreja estava feia. Falei, Deus, eu quero um palácio, eu quero que o Senhor me dá uma igreja grande, uma igreja bonita. Deus me trouxe para cá. Quanto que eu gastei para estar aqui? Zero. Só a minha fé. Através da fé, Deus opera na nossa vida. Então pare de ficar calculando aquilo que você tem pedido a Deus. O que você pode fazer, você faz. Mas aquilo que você não pode, peça a Deus e Ele vai fazer. Milagre. Qual é a explicação? Se eu fosse calcular o quanto eu ia gastar para construir uma igreja dessa, eu já tinha morrido. Ou você crê, ou você não crê. E eu gosto de pôr um parêntese aí, né? É claro que aquilo que você deve fazer, Deus não vai fazer por você. Vou lembrar do Fabrício agora, né? Um dia eu apareci, de vez em quando acontece isso, só apareceu na hora certa. Aí por quê? Pediu um ponto. Pediu. Amém. Então escolhe onde você quer ir. Vai lá, pisa lá, determina que é seu. Determina que Deus vai mudar a história. Se Ele fez, eu não sei. Passou um tempo, voltei lá de novo, e aí? Como é que tá? As coisas estão assim, assim, assim. E eu falei para ele: se Deus não te der aquele que você está querendo, Ele vai te dar melhor. Foi na época da corrente ao Vale Direto. Eu lembro que ele estava com o envelope lá na cabeça, né? Acho que era um envelope ou um pedido. Eu tinha deixado o óleo lá. E eu falei para ele: pode ir. Qual que é a função dele? Crer, mas é atrás. Entendeu, né? Tem coisa que você tem que fazer. Moral da história: Deus deu um lugar bem melhor do que ele estava buscando. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é assim. Ou eu creio, ou eu não creio. Ou eu acredito, ou eu não acredito. Na situação que ele estava lá, eu imagino que não havia probabilidade financeira nenhuma para ele estar no ponto que ele está. Ele está hoje. Tanto de carro que tem na agência hoje. Inclusive, quem quiser comprar carro, está ali, ó, Fabrício. Ponte Veículos. Depois segue lá no Instagram, no Facebook. Tem Facebook? Segue lá. Porque é assim. E na verdade, quando eu conheci ele era sócio de um rapaz, né? Meu primeiro carro que eu comprei foi ele. E aí ele começou a vir na igreja. E hoje, graças a Deus, tem dado testemunho. Deus mandou uma pomade para ele. Eu não sei porque ela deve ter problema de cabeça, mas amém, né? Tá bom, né, Nicole? Né? Estou vendo ela de óculos aí, eu acho que ela estava sem óculos na época. Mas amém. Deu certo, deu certo. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, ou você crê como Ana que creu, ou você nem pede. Como é possível uma pessoa que saiu de casa toda amargurada, com algo impossível para acontecer, que era impossível, nada que ela fizesse ia mudar a história dela? Como uma pessoa dessa, depois de uma palavra profética, ela se levanta, come, e os seus irmãos não é mais triste? Fé. Fé. Então, querido, creia. Assim como Deus mudou a história de tantas pessoas, Ele pode mudar a sua. Eu não sou melhor do que você,
para Deus ter mudado a minha história. As pessoas que receberam também a mudança de história não são melhores que você. Todos nós somos iguais. A diferença está na fé. Essa é a grande diferença. E a quarta atitude de Ana, ela se levantou de madrugada e adorou. Por que ela adorou? Ela já estava agradecendo. Levantou ela, seu marido voltou para oferecer mais sacrifício. Pode continuar lendo. E o que a Bíblia diz? Depois que eles levantaram, comeram, voltaram para casa. E a Bíblia diz que Eucana, seu marido, conheceu Ana. Olha a palavra para encerrar. E o Senhor se lembrou dela. Qual foi o pedido dela? Se ouvires a tua serva e da tua serva te lembrares. Ou seja, Senhor, eu estou amargurada de espírito, eu preciso ter um filho, e esse filho precisa ser homem. Se o Senhor me der esse filho, se o Senhor se lembrar de mim, eu faço voto de dá-lo ao Senhor. Ou seja, no momento certo, Deus se lembrou dela. Aquela petição, aquele pedido, Deus vai se lembrar de você. Eu profetizo que Deus vai se lembrar de você. Se você tiver fé, orar, se você buscar o Senhor, adorar, Deus vai se lembrar de você em nome de Jesus. Ah, pastor, a minha situação é um pouco mais complicada. Não é. Não é um pouco mais complicado. O que é complicado você não tem fé. Não existe complicado para Deus. Jesus ele disse, porque para Deus nada é impossível. Nada. Não tem dificuldade. Não tem milagre pequeno, milagre grande. Nada é impossível para Deus. Quinta-feira, Cristiano foi comigo lá na outra igreja. Ele veio mexer na casa dele, cheguei em casa, uns minutinhos, ele mandou um áudio para mim, de sua mãe, pedindo para orar pela sua irmã, porque ela teve que ser levada às pressas ao hospital, e ela estava dando um pré-eclâmpsia, não é isso? Deixa eu mentir não, tá? Eu ouvi aquele áudio, na mesma hora, eu parei o que eu estava fazendo, mandei um áudio, profetizei a cura. No outro dia ele mandou a foto do bebê. Ela estava muito bem, o bebê, apesar de 7 meses, estava muito bem. Glória a Deus. E eu não sei quem é que entende sobre isso, mas quando você tem uma situação dessa, ou vai o filho ou vai a mãe. É assim que funciona. Quem é mulher aí mais velha sabe do que eu estou falando. Ou vai o filho, ou o médico salva o filho, ou o médico salva a mãe. Não tem conversa. Mas milagre não pode ser explicado. E Deus então ouviu o nosso clamor. Porque quando você for pedir, não tenha medo. Ana não saiu de casa para chorar para Deus à toa, só para mais um dia de vida. Ana não foi para o seu marido sacrificar ao Senhor no tempo do sacrifício, só por mim. Quando ela foi, ela decidiu: nunca mais eu choro. Nunca mais Penina vai me humilhar. Nunca mais eu tanto no quarto. Nunca mais eu paro de correr. A partir de hoje, meu marido vai me olhar de forma
eu vou dar um profeta para ele. Quem foi o maior profeta? Samuel. Juiz, profeta e sacerdote ao mesmo tempo. O homem que ungiu 2 reis, mais de 1 vez. O homem que dirigiu Israel por muito tempo. O homem que, enquanto ele estava orando, Israel vencia. Quando ele parava de orar, Israel vendia. Pastor, você não está enganado, isso aí foi Moisés. Moisés é diferente. Eu estou falando de Samuel mesmo, porque aconteceu a mesma coisa. O homem mais respeitado de Israel naquele tempo. Filho de quem? Filho de Ana, a Esther. E ela escreveu assim, ela fez um hino. E ela escreveu assim, 1 Samuel capítulo 2. Deus exalta quem Ele quer, dá vida a quem Ele quer. Deus, Ele levanta o pobre do pó. Ele tira o pobre do pó, levanta o necessitado e o faz assentar entre os dois. Foi o hino que Ana fez, agradecendo a Deus pelo milagre. Então agradeça antes de acontecer. Feche os seus olhos. Quem sabe agora é o seu momento de fazer como Ana. Quem sabe agora é o seu momento de entrar no sobrenatural. Quem sabe é o seu momento. Ressuscita. Toque o altar. Vai santos. Você quer orar a Deus agora? Qual é a sua dificuldade? Qual é o seu problema? Qual é a sua dor? Pastor, eu quero sonhar de novo. Essa aí para ressuscitar o seu sonho. Essa aí para ressuscitar. Essa aí para fazer a diferença. Qual é a sua dificuldade? Qual é a sua dor? Por que você tem chorado? Qual é o motivo do seu choro? Deus sabe, mas Ele quer que você fale. Deus poderia ter curado Ana. Ela passou aproximadamente 19 anos sentindo esse sofrimento. Mas no dia que ela foi diante do Senhor, Deus mudou a história dela. Por que Deus não mudou antes? Porque ela ficava só chorando no quarto. Ela não entendia o que ela tinha que fazer, mas depois que ela entendeu, Deus restaurou a sorte, mudou a história dela. Então aproveite esse momento e fala com Deus. Hoje é a nossa ceia de fortalecimento. Se você for aqui fraco, você vai sair daqui fortalecido, forte. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Fala com Ele. Pastor, Deus vai me ouvir, vai. Apesar da sua dor, apesar da sua tristeza, apesar do seu pecado, Deus vai te ouvir. Porque Ele não tem prazer
ele se sentiu acuado e ameaçado por causa de uma palavra liberada de uma incircuncisa chamada Jezabel. Mesmo ele sendo de Deus, mesmo ele tendo experiências com Deus, ele sentiu medo. E ele se viu sem saída. No capítulo 19 do livro de Reis, ele fala: Deus, chega, basta, toma minha vida agora, eu não quero mais ver. E ele dorme. Talvez ele pensou assim: se eu dormir eu não vou sentir nada. Achei que gente que quer morrer dormindo só para não ver nada, né? Deus é glória. Mas a Bíblia diz que Deus teve misericórdia seu. Pegou aí. Deus poderia ter olhado para Elias e dito assim: miserável, você dá uma ordem para o céu para que o céu não chovesse e não choveu. Você deu ordem para chover e choveu. Você deu ordem para lançar fogo e lamber a água e aconteceu. Você soprou sopro, fôlego de vida no menino que tinha morrido e ele ressuscitou. E agora você vira as costas para mim, quer morrer. Só que Deus não é esse. Deus teve misericórdia de Elias. E ele foi onde Elias precisava. A Bíblia diz que Deus envia um anjo. Toca em Elias, Elias acorda. E o anjo fala para ele: levanta, come e bebe, porque grande é a sua caminhada. Quem diz a hora de acabar sou eu. Quem diz a hora de parar sou eu. Resumindo, Elias olhou e avistou pão quente sobre as brasas e água fresca no botijão. Ele comeu daquela comida, se levantou e ainda caminhou mais 40 dias e 40 noites só com aquele alimento. Viveu mais 22 anos, levantou o rei, levantou o profeta e levantou Eliseu. E jamais cresceu a morte. Subiu vivo. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que come de mim jamais será. Eu sou a água que jorra da fonte de águas vivas. Quem bebe de mim jamais terá sede. Nós vamos orar agora e apresentar o pão e a água. Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos agora o pão, Deus, que está simbolizando o teu Filho Jesus, porque ele disse que era o pão da vida. O pão vivo que desceu do céu. Apresentamos a água, meu Deus, porque o teu Filho também disse que ele é a água que jorra da fonte de águas vivas, ou seja, ele é o pão vivo e ele é a água viva. Meu Deus, ao ingerirmos esses dois elementos, sejamos curados, restaurados, renovados, fortalecidos, libertos, em nome de Jesus. Amém. Toda a igreja vai participar, não é Santa Ceia. Você vai pegando o pão e a água, ficando de pé, pode servir.
veio porque estava marcado o seu calendário. Adore ao Senhor agora com o seu melhor, com a sua oferta. Pegue o seu melhor. Pastor, vim despreparado. Nós temos a máquina de cartão. Pastor, não ando mais com cartão. Coloca o número do Pix aqui no telão. A Bíblia diz que Deus dá a semente ao que semeia.
texto dizendo: cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Lá na frente, ele fala: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Quem semeia em abundância, também ceifará. Aquele que dá a semente ao que semeia, também aumentará a vossa sementeira. Olha isso. Para que enriqueçais para toda boa obra. Então, quando nós semeamos com alegria, quando nós somos generosos no momento de ofertar, Deus é generoso no momento de fazer cumprir. Você sabe que o único lugar em que você coloca o seu dinheiro e volta para você é diante do altar. Você compra uma roupa, dinheiro volta. Paga 150 reais de lanche, aquele dinheiro vai voltar. Toma um açaí, o dinheiro não volta. Mas quando você planta, Deus esvazia o seu presente para preencher o seu. Cremos que Deus vai mudar a sua história. Pega o seu melhor. Nós temos ali o número do Pix 33 98404 8282. Você pode aumentar e dizimar também pelo Pix e pelo cartão se você quiser. Vamos orar? Te agradecemos, Senhor, por esta palavra que o Senhor liberou aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, por ter nos escolhido. Pai, nós apresentamos as nossas ofertas, Senhor, que o Senhor Jesus chamou de semente. Meu Pai, eu profetizo a bênção da multiplicação. Senhor, a ação de Jeová Jiré na vida daquele que está semeando. Senhor, também nós apresentamos os dízimos. Repreenda a ação do cortador, do migrador, do devorador e do destruidor. Meu Pai, proteja os bens, a saúde e as finanças dos dizimistas. Eu consagro dízimos e ofertas em nome de Jesus. Amém. Quando você oferta, irmã, eu não testemunho, né? Rapidinho, irmã. Glória a Deus. Mas vai dar um testemunho aqui. No final do ano eu peguei o propósito, né, de Jeová Jiré, da campanha. Coloquei lá que pedindo a Deus uma moto próxima. Para mim era impossível, porque pelo que eu ganho eu tenho que fazer a despesa da minha casa, eu não tenho marido ainda. Tudo lá em casa sou eu, então não tinha como comprar uma moto nova agora. Mas para honra e glória do nome de Jesus, minha filha me ligou e falou assim: mãe, vou dar um presente à senhora no dia do aniversário da senhora. Eu quero dar uma moto zero à senhora. Glória a Deus! Só que essa moto vai demorar de 6 a 8 meses para chegar. Se a senhora tiver muita pressa, pode ir para o concessionário olhar uma lá. Só não vai ser nova. 2022 talvez, né? Não dá para comprar assim. Mas para o glória do nome de Jesus, eu comprei uma Bros 2021, está muito conservada, excelente estado. E a casa que eu pedi para Deus também. Não ainda a casa que eu pedi, mas Deus já está me dando a minha casa própria. Através dela. E outros testemunhos também que eu estou esperando acabar de concretizar para mim passar para vocês. Deus é maravilhoso, né, Deus? Ela só comprou 2021 porque realmente ninguém consegue comprar uma moto zero. Não comprou. É vários. Moto zero é 6 meses. Você fazer um pedido para dar a sorte de chegar com 6 meses. Então, mas Deus atendeu o pedido, né? Eu falo para você sempre, quando você fizer o seu projeto de vida, seus pedidos, tira foto, porque Deus vai te dando aquilo que você tem pedido. É muito importante. Eu quero
escolher agora a família, sortear, né, a família que nós estaremos orando. Jéssica e família. Senhora boa, né? É só você que chama Jéssica aqui, minha filha. Se eu te chamar pelo segundo nome, vai ter Stephanie aqui. Cadê os meninos? Tá faltando papai. Glória. É isso mesmo, tio? É. Seu nome? É o William que está orando essa semana? Não, é William Esther. Ó, então é duas Stephanie aqui em cima, que essa aqui chama Jéssica Stephanie. Quer eu ter emprestado aí? Fica aqui, por favor. A Cíntia vai te enxergar, né? Para a família não dá. Estenda suas mãos aqui, queridos, vamos orar. Nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor pela vida da Cíntia, pela vida da Esther, pela vida da Jéssica. Pedimos ao Senhor por cada família aqui representada, pelos pais, mães, filhos, ó Deus, pelos projetos de vida, pela saúde. Pedimos também, Senhor, a bênção da proteção sobre a vida de cada uma delas. Cubra, Senhor, as casas que elas moram, meu Pai. Ó Deus, cerca com um exército de anjos. Meu Pai, dê sabedoria a cada uma delas, dê discernimento, e que elas, ó Deus, possam ouvir a voz do Teu Espírito Santo a cada dia que passar. E o Senhor vai dando vitórias a cada uma delas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estão abençoados? Amém? Está faltando agora. Vamos falar do. Irmãos, ó. Quem aqui já se inscreveu na nossa conferência Amarecer? Pastor, eu não vou. Olha, eu, se eu fosse você, faria uma força para ir, porque você vai receber uma porção muito forte do Espírito Santo na sua vida. Eu não estou falando de reteté, eu não estou falando nada disso. Estou falando de transformação da mente, do espírito. Você vai ter uma experiência muito grande. Vai ser sábado, de 9 da manhã até o meio-dia. Então, mesmo que não dê para você ir, eu gostaria que você fizesse a inscrição. Eu coloquei lá no grupo o passo a passo de como se faz a inscrição. Você vai lá no grupo, ainda que você não vá, faça a sua inscrição, printa e mande para mim, porque a gente precisa mandar para o Conselho Estadual. Então faça isso, por favor, e faça uma força para estar presente também, que é muito forte. Amém? Deixa eu chamar aqui a irmã Cristina, irmão Rogério. Glória a Deus. Uma nova diaconia da igreja, né? O Rogério está meio pensativo, mas o tempo dele já está passando. Também. Ué, ele falou assim, pastor, tem que fazer uma homenagem para minha esposa, porque a gente está fazendo aniversário de casamento. Eu que achando que ele ia pegar a palavra, que ele ia fazer igual a Elias fez. Entregue na tremenda, é surpresa, né? Dá as palmas aí, né? Abraça aí as duas pessoas. Você dá as mãos aqui? Quantos anos de casado? 31. E eu batendo no peito falando que 27, achando que tem muita coisa. Está na minha frente 4 anos. Eita glória. Chego, em nome de Jesus. Chego bem mais na frente. Se Jesus não me levar, ou não levar, irmã, né? Fica em pé que daqui a gente já encerra.
falei com ela que se Jesus levar ela, é um caso depois de 6 meses. Porque a Bíblia diz que não é bom que o homem ande só. Tá difícil. Então eu não posso, né? Aí ela falou que vai voltar e vai puxar Difícil. o meu pé na conta. Eu não tenho medo de espírito mesmo, então vai perder tempo. Estendo nas mãos aqui, nosso Deus, nós apresentamos a vida do Rogério, a vida da Cristina. Agradecemos ao Senhor por esta família que o Senhor nos presenteou. Amém, Jesus. Meu Deus, nós agradecemos também por esses 31 anos de casamento, Senhor. Nós que somos casados, sabemos que não é fácil, mas sabemos que o Senhor nos dá vitória. Verdade, Jesus. Assim, meu Deus, como o Senhor tem sido conosco, seja com eles também. Meu Deus, como nós, como pastores, sempre dizemos, até que a morte os separe, até que a vinda do Senhor nos separe. Que nada neste mundo, ó Deus, nenhuma circunstância, nem situação, venha abalar, venha separar esses dois, porque é uma família constituída pelo Senhor. E eu declaro agora toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Surpreendeu, hein? Pelo menos chamar surpreendeu. Depois eu quero saber da surpresa. Reunião com a liderança amanhã às 20 horas. Marquei às 20 para ninguém ter desculpa de que sai do trabalho às 6h30, 7 horas. Pastor, eu não sou líder, mas eu sou curioso. Pode vir participar da reunião. Qual é a reunião? Tá bom? Amanhã aqui na igreja, 20 horas. Não aceito falta de ninguém, a não ser o cristiano que está trabalhando. É diferente, não é isso? Mas qualquer outro motivo, toda a liderança da igreja amanhã às 20 horas. Muito obrigado aos nossos visitantes, muito obrigado ao Lucas, né? Deus te abençoe e procure, se você precisar, muito obrigado aos nossos visitantes atrás. Muito obrigado ao Júlio Duarte, que veio, todas as pessoas, o Miriam, todos os visitantes. Vai ter a cantina, caldo de frango com mandioca, caldo de mandioca com frango desfiado. E caldo de feijão também? Então tá, R$3. É só para dificultar, né? Podia ser 4. Vamos ver se vocês têm as moedas, né? Que o grande amor de Deus Pai, amém, a graça do Filho, amém, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e sempre, e de paz e de Deus te abençoe.